É a noite do Luiz Henrique. É a noite de quem tem coragem para jogar futebol. É a noite do cara que joga no Brasil e que cala a boca de muita gente que diz que tem que jogar na Europa para jogar na seleção brasileira. O Luiz Henrique mudou o jogo. Ah, pilhado, mas já estava ganhando já. Mas estava ganhando com aquele convencimento meia boca. Quando o Luiz Henrique entra no jogo, meu amigo, ele muda a partida. Ele faz uma linda jogada para o golaço do Andreas Pereira. Ele faz um belo gol. Ele se movimenta. Ele chama o jogo. É um típico jogador corajoso. E aí é o que eu falo, não me interessa se joga no Brasil ou não. Não me interessa se joga na Europa ou não. O jogador, ele tem que entregar na seleção brasileira. Então, se tem um bando de jogador que joga na Europa e amarela, veste a camisa da seleção brasileira e sente o peso, o Luiz Henrique não sente. Segunda atuação seguida, convincente do Luiz Henrique. Então, tem que elogiar esse cara. Jogador do Botafogo, torcedor do Botafogo, tem que comemorar mesmo, porque foi uma baita atuação do Luiz Henrique. De novo, e é o típico jogador de seleção brasileira. É o jogador que a camisa fica leve. É o jogador que joga na seleção brasileira para se divertir. Você vê um sorrisão na cara do Luiz Henrique. Ele tá brincando ali com os amigos. Ele tá jogando futebol como vem fazendo no Botafogo. E aí, eu critico muito o Dorival Júnior. Mas parabéns pro Dorival Júnior por ter tido a coragem de convocar jogadores que estão se destacando no futebol brasileiro. O Gerson hoje, inclusive, jogou bem, se aproximando, saindo de trás, se aproximando do ataque. O Gerson fez uma atuação convincente. Luiz Henrique fez uma atuação convincente. Claro que a gente tem que elogiar o Rafinha, né? Porque o Rafinha fez 2 gols de pênalti e chamou a responsabilidade. Mas um Brasil que hoje, eu que critico tanto, hoje a gente pode elogiar. Primeiro tempo ruim, tá? Primeiro tempo decepcionante, mas um segundo tempo muito bom e um segundo tempo com ataque, com gols. Um Brasil que vence por 4-0, e é o que eu digo. É muito mais legal você ganhar de 4, fazendo gols, fazendo belas jogadas, como o golaço do Andreas Pereira, do que ganhar naquela enganação que foi contra o Chile, aquele futebol patético. Então eu digo, o segundo tempo de hoje foi convincente. Mas, por outro lado, cabe a nós aqui a gente também refletir. Será que vale, que não tem que também se questionar o adversário, que não tem que... o Peru é o penúltimo colocado, era o último há pouco tempo, só ganhou do Uruguai, que estava em crise. Claro, tem que questionar o adversário, mas ganhou, goleou e jogou bem. Então, parabéns para a seleção brasileira hoje. Quando tem que criticar, eu critico, e a gente hoje precisa falar, e muito, principalmente do Luiz Henrique. Porque se for por meritocracia, já tem que ser titular da seleção brasileira. Pela atuação que hoje ele fez, em poucos minutos, pela atuação que ele teve no último jogo, não me interessa se ele joga no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester City, no Escambau. Ele tem que ser titular da seleção brasileira. E outro, hein? O Savinho tem ousadia para jogar na seleção brasileira, hein? O Savinho vai para dentro, o Savinho procura o jogo. Ou seja, a gente está falando de 2 jovens que a gente citava pouco. A gente sempre citou o Endrick e a gente sempre citou o Estevão. A gente tem agora Luiz Henrique buscando o seu espaço forte e a gente tem o Savinho. Lembrando que o Savinho vem jogando no Manchester City. Na partida que eu fui do Manchester City contra o Chelsea, ele foi um dos principais jogadores do Manchester City. Eu estava no jogo, no estádio. É um jogador que não tem medo de jogar. Tem ousadia no Manchester City, que é muito difícil você vestir a camisa de um time grande, que o Guardiola é o treinador, e chamar a responsabilidade. E agora o Savinho também mostra coragem para jogar nessa seleção brasileira. Então, boa tarde, Bruno. Boa noite, Bruno Prado.
Boa noite, Flávio Prado, família Prado com a gente, Fábio Piperno. Agora, Flávio, eu adoro que você esteja na mesa hoje, porque o Luiz Henrique joga no Brasil. Acabou aquela sua lorotinha de que tem que jogar na Europa, que é o futebol competitivo. O cara do Botafogo hoje tá acabando com todos os outros que jogam na Europa, tá sendo decisivo, tá jogando bola e tá jogando alegre. Ele joga com um sorriso no rosto. Finalmente eu posso falar alguma coisa boa dessa seleção brasileira e não vem de um jogador que joga na Europa, Flávio Prado. Eu ainda acho que tem que jogar os melhores, agora não sei. Mas como você se deixa muito influenciar pelas palavras do presidente Lula, você deve ter sido influenciado pela declaração dele de que deveriam jogar os jogadores daqui no Brasil. Eu acho que tem que jogar os melhores. E lógico que, exceção feita ao Brasil, o Brasil contrata um jogador pior do que o que eles têm aqui. Tá uma mulambada de estrangeiro, é jogador ruim para danar, então eles contratam em vez de botar os moleques para jogar. Mas lá fora, normalmente, eles contratam os melhores jogadores do país. Os melhores estão lá fora. O Luiz Henrique teve lá, foi mais ou menos, não foi mal, mas foi mais ou menos, já voltou rápido. Grana boa do Botafogo. Tá bom, pode. Se quiser fazer uma seleção daqui, faz, não tem problema nenhum. Não vai ter muito sucesso, né? Mas eles vão começar a pedir autógrafo para os jogadores da Premier League. Vai ser um negócio meio esquisito. Mas o Luiz Henrique entrou bem no jogo, sim. Ele foi bem, fez uma boa partida. Aliás, hoje foi um jogo muito tranquilo. Até o pênalti, né? Até o pênalti, que o jogo estava meio... Não é que o Brasil, em nenhum momento, ele foi dominado pelo Peru, mas ele jogava muito lateralmente, tinha muita dificuldade de finalizar. Teve aquele lance do Rafinha, que a bola espirrou, ele devia ter olhado e batido, tirando do goleiro, ele bateu muito forte. E a bola bateu na trave, depois o lance daquele pênalti, bem mais ou menos, que o árbitro acabou marcando, a partir do gol, aí sim, a seleção peruana saiu um pouquinho mais e o Brasil teve espaço para trabalhar. Gostei muito da maneira como o Andréas Pereira entrou no jogo, gostei dos dois pontas, tanto do Savinho como do Rafinha, achei que os dois tiveram um comportamento bom. Os dois laterais, né, os dois meninos também tiveram vontade, mas é um jogo difícil de você jogar, porque é uma seleção muito frágil do Peru, né? A seleção peruana é muito frágil e aí é um jogo mais fácil de você prevalecer. E gostaria entendo como o titular desse time tem que ser o Endrick, no meu modo de entender. Acho que o Endrick tem que ter um lugar no time. Mas é claro que o técnico é o Dorival, mas no meu conceito, o Endrick teria começado jogando essa partida. Mas para mim hoje, não dá para tirar o Luiz Henrique, não. É a segunda boa atuação do Luiz Henrique pela seleção brasileira seguida. Ele dá uma assistência numa jogada bonita para o Andréas Pereira. Ele faz o gol e a gente sempre diz, né, quando o jogador entra por poucos minutos, a gente fala, mas teve pouco tempo para mostrar serviço. O Luiz Henrique é a prova de que em pouco tempo, muitas vezes, alguém aproveita e se garante como titular. Nesse aspecto, eu vou discordar do Flávio, tá, Bruno? Te passo a palavra, depois eu quero ouvir o Piperno também. Eu acho que hoje Luiz Henrique e Savinho não podem sair da seleção brasileira, não. De verdade. Porque eu acho que eles não só fazem gol, não só têm estrela, eles mudam o jeito da seleção brasileira jogar. Quando a bola chega no Savinho, ele vai para dentro, ele tenta a jogada, ele cria, ele tem ousadia. O Luiz Henrique sempre entra também com ousadia, indo para dentro, tentando as jogadas. Eu não tiraria esses dois hoje do time. Eu acharia injusto, porque a seleção brasileira costuma mostrar uma bosta de futebol. Quando mostrou um tipo de jogo bom, eu sei que o adversário é fraco, mas o Chile também era. O Chile era o penúltimo colocado, assim como era o Peru hoje. E aí a seleção brasileira jogou no segundo tempo. Graças, principalmente, na minha opinião, ao Savinho, que desde o começo tentava, e o Luiz Henrique. Eu gostei muito desses dois. Você concorda com o seu pai? Eu não colocaria o Endrick hoje, não. Eu deixaria esses dois jogando, porque eu acho que agora eles estão com confiança, junto com o Rafinha. Ou você concorda com o Flávio, também colocaria o Endrick. Quero saber de você, Bruninho. Concorda que Savinho e Luiz Henrique foram os destaques? Ou você apontaria mais algum nome aí como destaque da seleção brasileira hoje? Bom, boa noite, Pilhado. Boa noite a todos. O Luiz Henrique entrou muito bem, já
fez o gol contra o Chile. O Savinho, eu gosto bastante dele. Acho que o Savinho, desde a primeira convocação, ele está bem à vontade, né? Desde a primeira oportunidade, foi com o Dorival, que ele foi chamado pela primeira vez. Ele joga muito tranquilo. Ele não sentiu nenhum peso de jogar na seleção. Claro que vai ter jogo que ele vai jogar melhor, outros ele vai jogar abaixo, mas ele muito tranquilo. Desde o início do ano ele esteve já na primeira convocação do Dorival naqueles jogos com Inglaterra e Espanha. E foi para a Copa América, na última ele se machucou, foi cortado, mas ele esteve em todas as convocações com o Dorival Júnior. O Luiz Henrique muito bem. No time titular, eles, na teoria, eles disputam a mesma posição. Os dois jogam ali pelo lado direito. O Luiz Henrique, nos dois jogos, entrou no lugar do Savinho. Teoricamente, o Vinícius Júnior vai estar do lado esquerdo no próximo jogo. Então, eles têm uma vaga. O Endrick hoje disputa mais com o Igor Jesus. Posição por dentro ali. Pode jogar sem centroavante, mas eu acho que com centroavante o time rendeu melhor. Então, eu acho que na próxima convocação, no próximo jogo, ele vai manter um centroavante. Aí pode ser o Igor Jesus, pode ser o Endrick. É uma posição ainda aberta. Poderia ser o Pedro, se não tivesse machucado. Mas o time encaixou melhor tendo uma referência. O Dorival jogou várias vezes com Rafinha, Rodrigo e Vinícius, sem uma referência. Acho que com um cara de área, e o Igor Jesus fez bem isso, ele mais do posicionamento, fez um gol lá no Chile. Hoje, o primeiro gol, o pênalti foi numa jogada dele. Mas eu acho que vai ter ou o Igor ou o Endrick, e o Savinho e o Luiz Henrique, teoricamente, disputam a posição na ponta direita, com o Vinícius na esquerda. E aí pode ter uma disputa aí, Rafinha, Rodrigo. É uma disputa aberta. Tem bons jogadores, tem opções. A questão é coletivamente, o time se acertar. Esses dois jogos foram importantes vencer, porque tinha que vencer. Matematicamente, pelos adversários, tinha que fazer 6 pontos. Fez, deu uma respirada na tabela, que chegou a ficar ameaçado ali. Agora está mais confortável em relação à classificação e quem sabe ganha confiança. E aí começa a melhorar mesmo coletivamente. E essa questão dos jogadores do Brasil é uma questão financeira também. Natural que os melhores jogadores joguem onde pagam mais. E eles, por isso que nos últimos anos a seleção, a base era da Europa. Na última Copa, no Catar, eram 3 dos 26, foram 26 para a Copa, 3 atuavam aqui no Brasil. O Everton Ribeiro, Pedro e o Everton. O Everton, goleiro do Palmeiras. Na Copa da Rússia também eram 3, era o Cássio, o Fagner e o Jeromel. E só o Fagner entrou em campo, o Cássio e o Jeromel nem jogaram na Copa da Rússia. Nessas últimas convocações e nas próximas, acho que nesse ciclo de 2026, essa média de 3 ou 4, ela vai subir para 6 ou 7. Uma ou outra pode ter 8, sei lá. Vai ter mais por causa da parte financeira. Os times do Brasil estão com mais dinheiro. Está mais difícil de tirar jogador do futebol brasileiro. Antes, qualquer time médio da Espanha, Itália, Alemanha tirava jogador aqui por 8, 10 milhões de dólares. Hoje não tira mais. Seja por times terem se organizado, como o Flamengo, o Palmeiras, ou SAFs como o Botafogo. Então hoje é mais difícil. Hoje, para tirar um cara bom daqui, é de 15 milhões de euros para cima. E aí, talvez por esses valores, alguns jogadores não interessem para o mercado europeu. Os meninos, como o Estevão e o Endrick, interessam. Outros pagam até muito mais que isso. Outros que são bons, você pede 25, eu quero 25 milhões de euros, 20 milhões. Talvez o europeu não se interesse. E antes eles vinham aqui, por metade disso eles levavam qualquer um. Então, por essa parte financeira do futebol, que houve uma mudança assim no futebol brasileiro, na parte de grana, times médios de Espanha e Itália hoje não tem muitos jogadores brasileiros. Na Bundesliga não tem nem 10 brasileiros hoje na primeira divisão. E na Espanha, Sevilha, Vídea Real, times tinham muitos brasileiros, hoje não tem mais. Só quem quiser dar uma olhadinha aí nos sites que tem os elencos todos. Então, só leva jogador daqui com frequência. Inglaterra, aí, inclusive os pequenos da Inglaterra também levam, tem vários na seleção, porque os times, inclusive pequenos da Inglaterra, têm dinheiro. Real Madrid leva. Barcelona, se quiser, acaba levando, apesar de todos os problemas. Um Bayern de Munique, se quiser, leva. Um Paris Saint-Germain leva. Os times da Arábia Saudita. Fora isso, fica mais difícil de levar jogador bom daqui, porque é de 15 milhões de euros para cima. Agora, hoje em dia, né, Bruno? Os clubes brasileiros também pagam esse valor. Pagam. Aí que tá. O Botafogo pagou isso pelo Luiz Henrique. Sim. O Botafogo pagou caro também pelo Almada. Foram os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. Então, hoje tem isso também. Hoje tem clube no Brasil, como o Botafogo, que tem poder financeiro para comprar esses jogadores que... o Luiz Henrique não estava mal na Europa, não. Ele vinha jogando bem.
no futebol europeu. E o Botafogo conseguiu tirar o cara da Europa. Claro, tem aquele lado que saiu a notícia hoje, que o Luiz Henrique e o Igor Jesus só devem ficar no Botafogo se o Botafogo conquistar a Libertadores. Porque aí o Textor vai querer que eles joguem o Super Mundial. Se não, a tendência é que os dois partam para o Lyon, que também é um clube do Textor, e eles iriam para a Europa. Agora, jogam no Brasil, né, Piperno? É isso que eu digo. Eu acho legal a gente ver jogador que joga no Brasil decidindo para a seleção brasileira. Eu entendo totalmente o que o Flávio diz, eu gosto de zoar, claro. Que ele fala, jogador que está na Europa tem que ter mais chance na seleção. Só que hoje no Brasil, o Pedro joga em altíssimo nível. O Gerson foi outro jogador que teve uma atuação boa hoje. Joga no Brasil. Tá jogando muito no Flamengo desde o começo do ano. Mesmo quando o time todo não tinha vergonha na cara, o Gerson carregou o time do Flamengo nas costas. Luiz Henrique, Igor Jesus, o próprio Almada, né, que joga no futebol brasileiro, tem nível aí de seleção da Argentina, campeão do mundo. Ou seja, hoje o Brasil tem poder financeiro para ter jogadores que possam se destacar na seleção brasileira, Piper. Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas, à nossa audiência. Pilhado, qual é o nome mesmo da sua mãe? Rosana Asmar, dona Rosana Asmar. Dona Rosana, boa noite para a senhora e eu vou dizer um negócio para a senhora. Se por acaso a dona Rosana entrasse em campo hoje ou contra o Chile, ela também teria jogado bem. Não tem como não jogar bola contra o Olaria, contra o Juventus da Moca aqui, dessa eliminatória sul-americana. Jogou contra o Chile, que estava um lixo também, e não jogou bem como jogou hoje no segundo tempo. Segundo tempo, o time jogou melhor, porque o jogo já estava 2-0. Veja, até o segundo gol de pênalti, o Brasil tinha conseguido os 2 pênaltis, primeiro dado de graça lá pelo o zagueiro peruano que enfiou o braço na bola, e mais uma chance em que o Rafinha tentou dar um toque lá por cobertura e acabou, enfim, desperdiçando a oportunidade. Assim, eu não me empolgo. Esse negócio de ir da melancolia, euforia por conta aí de um resultado, eu acho o seguinte, foi importante ganhar, até para que a seleção se posicione melhor nessas eliminatórias, porque não vamos esquecer que até essa última data FIFA, a seleção brasileira brigava por posição com a pujante Bolívia, que hoje tomou 6-0 da Argentina. O Brasil estava embolado ali com Bolívia, Venezuela, olha, enfim, a situação deprimente. Agora ganhou esses 2 jogos contra 2 seleções muito, mas muito ruins, e aí o Brasil avançou um pouquinho. Esse time do Peru, minha Nossa Senhora, esse time do Peru seria rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Pega um time médio, pega lá, sei lá, quem está em 10º lugar, né, no 12º. O Corinthians, vai. Então vamos pegar o time café com leite. Se alguém levar para o Corinthians uma lista com esses jogadores do Peru hoje, é capaz do Ramon Dias olhar e falar, sabe, obrigado, eu passo. Porque não dá, é muito fraco. O Peru, foi para as eliminatórias, foi para a Copa América agora. Eu estava contando no dia, acho que tinha 12, 13 jogadores que disputaram a Copa de 18, e ainda assim porque teve um que não quis ir, acho que o Reis. Então não tem renovação, não tem nada. Então, minha gente, não dá para pegar esses 2 jogos como referencial de coisa nenhuma. Esses 2 jogos são importantes apenas para fazer com que o Brasil suba, como de fato subiu, na tabela de classificação. É importante, sim, até para ver se embala, espantar um pouco a crise e tal. Porque quando alguém olha lá a pontuação, não vai querer saber se venceu 2 times tão ruins. Vai olhar, puxa, agora o Brasil está em 4º lugar, numa situação consideravelmente mais tranquila, né? Porque até então a campanha era um vexame. Mas a verdade é o seguinte, essa seleção tem que construir praticamente tudo. Essa seleção não fez absolutamente nada até aqui. É uma seleção que disputa uma eliminatória mas muito pior que a última e também a penúltima. Então vamos ver se ela consegue realmente, a partir de agora, construir um time, isso não tem ainda. E eu
continuo insistindo em algo que eu tenho dito há muito tempo. Quer dizer, não adianta a gente ficar analisando esses desempenhos individuais dos homens de ataque quando o Brasil tem um meio-campo ainda muito ruim e laterais que constroem pouco para eles. Então, toda hora o Brasil está trocando atacante. Põe um, põe o outro. Veja, o Vinícius Júnior toda hora é criticado pelo que joga na seleção brasileira. Mas será que o Vinícius não serve para jogar na seleção? Será que ainda não é o momento do Endrick, ou o Igor Jesus, o próprio Luiz Henrique e tal? Então, tudo bem. Contra Peru e Chile, duas seleções de café com leite, tudo bem. Agora, vamos ver se contra as seleções mais qualificadas eles conseguem também bons desempenhos individuais. Eu sempre fico com essa dúvida, porque coletivamente o time do Brasil ainda é muito ruim, porque o Brasil não consegue formar meio-campo há muito tempo. E aí, cada vez mais, eu dou razão e dou o braço a torcer para mestre Tostão, que há 20 anos vem apontando um problema crônico na formação de jogadores de meio-campo. O Brasil forma jogadores de meio-campo de contenção e jogadores de meio-campo de criação. E não jogador para exatamente ser multifuncional, exercer todas as funções que um cara de meio-campo tem que exercer. O Brasil há décadas não cria, por exemplo, um De Bruyne. Por quê? Porque não tem jogadores que consigam ser realmente, enfim, jogadores de meio-campo que possam rodar pelo campo todo, que possam pensar o jogo, que possam ajudar na contenção, mas que sejam também criadores. Enquanto não resolver esse problema crônico, a todo canelada de seleção brasileira a gente vai acabar discutindo desempenhos individuais do pobre coitado do atacante que muitas vezes só recebe bola na gelada para ter que se virar. Eu até concordo com parte do que você fala. Agora, primeiro, a senhora minha mãe não faria a jogada que o Luiz Henrique fez pro gol do Andreas Pereira. A senhora minha mãe não faria o gol que o Luiz Henrique fez, nem entraria tão bem quanto entrou o Luiz Henrique. E outra coisa, eu não lembro de você ser um leão assim quando o Brasil do Tite ganhava da Bolívia, da Venezuela, do Peru. Aí não. Aí você não era esse leão. Você sabe? Aí você ficava, nossa, recorde nas eliminatórias. Não. Nossa, que barato. Então se decide. Decide. O que você tá fazendo essa carinha? Cada coisa é uma coisa. Eu não criticava. Aquela seleção eu nunca achei brilhante, mas eu não criticava como eu critico antes, porque aquela seleção passava invicta pelas eliminatórias. Ué, não era uma seleção que perdia pro Paraguai, que era capenga, que virou saco de pancada. Sim, mas o Dorival acabou de chegar. Hã? O Dorival acabou de chegar. Eu sou o que mais critico o Dorival. Eu acho a seleção horrível. Mas o segundo tempo hoje não foi ruim, Piper. O primeiro tempo foi ruim. O segundo tempo não foi ruim. Você sabe que quando o Tite estreou nas eliminatórias, eu não me lembro se o jogo de estreia, um pouquinho depois, o Brasil teve um jogo lá no Equador que fez 3-0, que foi quando o Gabriel Jesus estreou e fez 2 gols. A estreia do Tite. Exatamente. Estreia do Tite, o Gabriel Jesus fez 2 gols. Né? Imagina se a seleção brasileira hoje vai conseguir jogar no Equador e fazer 3-0. Então, o nosso padrão em eliminatórias também caiu. É esse o problema. Então, a gente está caindo, a gente está perdendo o padrão. Se lá atrás não era brilhante, hoje tem sido sofrível. E repito, ganhar do Peru e do Chile, minha nossa, é como o Flamengo ganhar do Olaria no Campeonato Carioca.